Olá, amigos e amigas da Record News, da TV Candelária, do Sistema Imagem de Comunicação. Com o apoio da Santo Antônio Energia, nós estamos começando mais um Papo News, seu programa de entrevistas diferente, onde você tem a oportunidade todo final de semana de conhecer as pessoas que fazem a história do desenvolvimento do estado de Rondônia. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a professora Sandra Castiel. Ela é professora aposentada, escritora, com 5 obras publicadas, membro da Academia de Letras de Rondônia e que está lançando, este começo de mês, uma obra dedicada ao resgate da história da sua mãe, que é a saudosa professora Marise Castiel. Sandra, satisfação recebê-la aqui nos estúdios do Papo News. E como é que você recebeu o convite para abrir um pouco a história da sua vida e compartilhar com os nossos telespectadores esta verdadeira saga da participação da sua mãe na história da cultura, da educação e da política aqui no estado de Rondônia? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, telespectadores. Recebi o convite com muita satisfação. Sempre que o convite envolve resgate da memória de Porto Velho, resgate da memória do território federal de Rondônia, eu aceito com o maior prazer. Até porque eu costumo dizer que hoje há um crescente número de historiadores em Rondônia, o que é muito positivo, eu acho isso maravilhoso. Porém, as pessoas ficaram presas, grosso modo, à época da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, entre 1907 e 1912, e deram um salto quântico ao estado de Rondônia. Quer dizer, todas aquelas décadas que constituíram o território federal do Guaporé e depois Rondônia, tudo aquilo hoje em dia é um gigante adormecido. E naquela época havia vida inteligente em Rondônia e no Guaporé. Havia pessoas da mais alta competência intelectual nos 2 municípios que nós tínhamos, né? Porque tínhamos apenas 2 municípios, o município de Porto Velho e o município de Guajará-Mirim. Então a minha mãe é um caso de ostracismo do esquecimento. O nome da professora Marise Magalhães Costa Castiel foi condenado ao ostracismo do esquecimento, como se ela tivesse sido um personagem secundário em Rondônia, e ela não foi. Ela esteve à frente durante décadas, ela esteve à frente da educação, da expansão e do desenvolvimento da educação e da formação da cultura embrionária de Rondônia. Então é um prazer para mim, uma satisfação, falar sobre esse livro. Fiz esse livro com maior satisfação e empenho para fazer esse resgate. Pois bem, nós já vimos que a nossa tarefa hoje vai ser bastante difícil. E vamos tentar resumir no curto espaço de tempo do nosso programa, que também não é tão curto assim, 1 hora de programa. É bastante tempo. Em 3 blocos, todo esse resgate. E nós vamos fazer o seguinte, Sandra, nós vamos começar com a sua história e nos 2 blocos seguintes a gente trata particularmente do resgate que você está fazendo nessa obra volumosa, né, da professora Marise Castiel. Vamos nos ater à sua pessoa. Minha pessoa. Você nasceu em Porto Velho. Eu nasci em Porto Velho, filha de pioneiros Marise e Rafael Castiel, e fiz os estudos, tanto dos estudos do curso primário, que era na época era o primário, o ginasial, e fiz o curso pedagógico no Colégio Normal Carmela Dutra. Era a Escola Normal Carmela Dutra. Perfeito. Então eu fiz os meus estudos até o nível de 2º grau em Porto Velho. E tive excelentes mestres. Os nossos professores na época promoviam uma educação de excelência. E eu sempre fui, modéstia à parte, uma boa aluna, porque eu era estudiosa. E tento ser até hoje. Com a mãe que tinha, com a mãe que tinha, diferente. Não podia ser diferente. Era obrigada ali a estudar, ela não fazia questão de que fosse primeira, nada disso. Ela queria que a gente tivesse um bom desempenho na escola.
E depois eu continuei meus estudos no Rio de Janeiro, onde eu morei durante muito tempo. Eu fiz o curso de letras, né, com habilitação em português e literatura. Eu gosto muito de literatura. Eu me considero uma professora de literatura, escritora voltada para a literatura. Eu não sou historiadora, não me considero. Eu gosto de escrever crônicas e contos, mas também sou uma pesquisadora quando precisa. Eu fiz pós-graduação em língua portuguesa no Rio de Janeiro, fiz pós-graduação em metodologia do ensino superior, fiz pós-graduação em literatura infantil e fiz o mestrado em Educação e Cultura Contemporânea. Mas esse mestrado já tem o quê? Tem uns 6 ou 7 anos, foi uma coisa relativamente recente. E dei aula, bastante aula nas escolas de Porto Velho, com muita honra, tenho muita honra de falar. Dei aula no Carmela Dutra, onde estudei, né? Fui professorinha primária, quando era jovem, no Barão dos Solimões, onde estudei. Fui professora primária no Duque de Caxias, o grupo escolar. Fui professora no Colégio Estudo e Trabalho, no Getúlio Vargas. Então eu tenho uma trajetória em Rondônia que me orgulha muito. Nos últimos 9 anos, eu trabalhei no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que é uma escola centenária, que tem mais de 150 anos, foi fundada pelo imperador Dom Pedro II. E eu fazia um trabalho que eu considerava excelente, muito tocante, porque eu trabalhava com alunos cegos. Interessante. Então eu fazia um trabalho de arte educadora. Como eu gosto muito de literatura, eu trabalhava com literatura, com esses alunos, com teatro e artes, folclore, artes de um modo geral. Fala um pouco sobre o teu casamento. Ah, tá. Meu casamento, eu estudava, fui passar uma temporada em Belo Horizonte, onde tinha uma irmã casada, e fiquei um tempinho lá estudando, antes de eu ir para a escola normal. Certo. Ainda era um meio ginásio e tal. Vim para a escola normal aqui, conheci, assim que cheguei, Dilson Machado. O Dilson tinha vindo para cá com o governador João Carlos Marques Henriques. O Dilson trabalhava nessa época na Petrobras, do Rio de Janeiro, a Carioca, e estava à disposição do Ministério do Interior no Rio. Foi quando ele conheceu o coronel João Carlos Marques Henriques. E veio para cá para passar 1 ano. E aí a gente se conheceu, ficou até hoje, mais de 40 anos. Inclusive, né? Eu quero avisar o Dilson, já o convidei para, muito breve, ele está aqui sentado ao meu lado, resgatando também a importante contribuição que ele deu para a história do nosso estado, o estado de Rondônia. Então, aí, quem foi que se apaixonou primeiro? Foi você? Olha, eu acho que foi ele, porque eu não o conhecia. E ele me viu em determinado lugar, e aí ficou me cercando, aquela coisa de jovem, né? Resistiu por muito tempo. Mas aí deu certo? Não, eu gostei dele também, ele é muito agradável, muito simpático, muito comunicativo. Então, e eu era meio tímida desde 1970. Já tem filhos? Nós temos um filho que é médico, que mora em Porto Velho, o Dr. Demétrio Castiel, que é endocrinologista. Perfeito. E quantas irmãs você tem? Nós somos 7 filhas. Filhas de meu pai e minha mãe, somos 7. Sim. Leia, Ana Maria, Helena e Sônia, que nasceram em Belém do Pará. E Sandra, que sou eu, Marisa e Eni, que nasceram em Porto Velho. Então você é a 5ª filha? Eu sou a 5ª filha. Já a primeira nascida em Rondônia? A primeira nascida em Rondônia. E a tua produção literária começou quando e em que circunstâncias, Sandra? Olha, eu desde mocinha, eu sempre gostei, eu tenho mais facilidade de me expressar através da escrita. Apesar de eu ser professora, ser articulada, que a gente... ofício, né? O ofício nos leva a um traquejo linguístico, um traquejo verbal, senão como é que seria a aula? Mas eu gosto muito de me expressar através da escrita. Então eu, desde mocinha, fazia as redações, as composições, e os professores gostavam muito, elogiavam, escrevia nos jornaizinhos da escola, aquela coisa assim.
Em 1990, eu lancei o primeiro livro, que se chamou Raízes de Rondônia. É que eu dava aula nessa época no Carmela Dutra. E havia muitos professores de fora chegando a Rondônia. Era uma época de efervescência, de entrada de pessoas, né? Logo no período de transformação. Exatamente. Logo que, imediatamente após. E como eu era daqui, sou daqui, as pessoas vinham a mim perguntar as coisas do passado. E de tanto virem me perguntar, os professores, eu resolvi começar a escrever textos, mas de uma maneira didática, que os alunos pudessem, ao ler, compreender e não ter maiores dificuldades. E assim surgiu o meu primeiro livro, que se chama Raízes de Rondônia. E aí eu me envolvi na minha própria vida, e fazendo cursos e estudando, e filho, aquela coisa toda. Eu passei longo tempo sem escrever livros, porque sempre eu escrevo peças de teatro para criança, que já foram montadas no Rio de Janeiro. É mesmo? Então eu gosto muito de literatura. E voltei a escrever. Aí escrevi o teatro infantil, que são 4 peças, isso já agora 2010, 2009, quer dizer, peguei as peças que eu havia escrito, já compilei, não é? Elas já tinham sido levadas, encenadas, inclusive eu adaptava os textos para as crianças cegas da grande teatróloga, dramaturga Maria Clara Machado. Eu adaptava para as crianças cegas. Eu pegava os textos, e ela permitiu que eu fizesse isso, com o consentimento dela. E eram apresentadas no Teatro Benjamin Constant. Então, eu cheguei aí com um grupo de teatro dessa escola, do Instituto Benjamin Constant. Eu fundei um grupo de teatro de 15 alunos cegos. E nós participamos de um evento que acontece em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que é uma jornada de literatura excepcional, maravilhosa. E eu fui convidada pela professora que dirigia, aliás, a idealizadora da jornada. Ela, vendo no Rio o meu trabalho, ela gostou muito, e eu tive a honra de participar da primeira jornadinha de literatura infantil de Passo Fundo, onde estavam outros escritores de alto gabarito, e eu lá com o meu grupo de alunos, e nós apresentamos com muito sucesso uma peça escrita por mim. Fantástico. Depois, o terceiro. Depois eu escrevi, eu via que o meu marido, ele tem um carinho todo especial pelo um trabalho que ele realizou, que foi a TV Cultura de Porto Velho. Em 1974, ele idealizou aquilo, ele perseguiu esse sonho e conseguiu montar em Porto Velho trazer para Porto Velho a primeira imagem de televisão. Já pensou? A novidade, que foi a TV época. Cultura de Porto Velho, Canal 11. E que foi um sucesso tão grande, e era tudo improvisado, era uma maravilha. Tudo ao vivo e improvisado. E depois foi se organizando. Ela veio só para transmitir os jogos da Copa do Mundo, que foi isso, ele conseguiu a duras penas, com o apoio do governador da época, que era o coronel Marques Henriques. Ele foi até o Roberto Marinho. Foi até o Roberto Marinho, conseguiu trazer, e foi um sucesso. E depois ele levou para Guajará-Mirim essa estação de televisão. Teve. Ela antecedeu, né? Foi outro sucesso esplendoroso em Guajará-Mirim. Agora, o doutor Roberto Marinho ajudou na primeira etapa, sobretudo concedendo equipamento e um técnico, porque aqui as pessoas não sabiam nem o que era uma televisão, a população de um modo geral, aliás, que não viajava. Não tinha nem onde comprar os aparelhos, não tinha. Né? Mas olha, foi um sucesso no comércio tão grande. O comércio teve uma explosão de vendas de televisão. Eu soube disso. Tive depoimentos aqui, inclusive, entrevistando o Maurício Calixto, irmão do Mário Calixto. Sem dúvida, eles tinham uma loja chamada Rondolar. E vendeu uma carreta de televisores. Os caminhões chegavam com os aparelhos de televisão, não dava tempo nem de descarregar. É isso mesmo, não dava tempo de descarregar. Então ele tem muito orgulho desse trabalho que ele fez,
O Dilson já fez muito trabalho por Rondônia. Aí você produziu esse livro. E aí eu escrevi esse livro. Resgatando essa história. Eu escrevi o livro resgatando, porque ele tem um acervo fotográfico. Infelizmente, da TV Cultura, especificamente, se perdeu um pouco, porque ele emprestou para uma exposição que haveria em Rondônia e a pessoa desapareceu. Mas o que ele tinha conseguido salvar, nós resgatamos para o livro. Então, vale a pena. Quem é dessa área de comunicação, é muito importante. Principalmente os estudantes, né, que estão aí fazendo jornalismo em Rondônia, né? Conhecer esse capítulo da história da comunicação. Que foi anterior à TV Rondônia. É a primeira iniciativa de transmissão de imagem e som aqui no nosso estado, ainda território, né? Ainda território. Aí, esse foi o quarto livro. Esse foi o terceiro livro. Certo. Depois eu escrevi na minha área de atuação predileta, que é a literatura. Chama-se Contos Despedaçados e Outras Histórias. São pequeninos contos. Eu sou colaboradora daquele site Gente de Opinião, que eu gosto muito. Tive a oportunidade. E eu notei que quando eu escrevia histórias mágicas, com toques de encantamento, histórias de assombrações, histórias de lendas de Porto Velho, da nossa Porto Velho antiga, sobretudo explorando os mitos, como Boto, Matinta Pereira, essas coisas assim. Os leitores gostavam muitíssimo. Se fascinavam. Então eu escrevi bastante para o Gente de Opinião, essas crônicas que na realidade eram pequenos contos. Como é o nome do livro? Contos Despedaçados e Outras Histórias. Então o livro tem duas partes. A primeira parte são pequenos contos, são microcontos, que é uma modalidade, é uma categoria nova, vamos dizer, de vanguarda na literatura, que são contos pequenininhos. Perfeito. E eu escrevi, o livro ele tem duas partes. A primeira parte de pequenos contos e a segunda parte, que eu chamo Outras Histórias, são essas lendas, essas histórias de lendas. Professora, nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso Papo News de hoje. A conversa está ficando interessante e restou então aquela promessa que nós fizemos aos telespectadores, o quinto livro, que é sobre a vida e a obra da professora Marise Castiel, que vai ser objeto do nosso próximo bloco. Fique ligado que a gente volta em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do Papo News de hoje, conversando aqui com a professora Sandra Castiel. Ela é filha da professora Marise Castiel e, como nós anunciamos no primeiro bloco, nós vamos abordar neste e no bloco seguinte a respeito do que se trata desta mais recente obra que ela acaba de produzir, que está sendo lançada neste final de semana em Porto Velho. Professora Marise Castiel, Rondônia, Educação, Cultura e Política. Qual foi, professora, a motivação da senhora de fazer esse trabalho? Olha, como eu disse no início, a principal motivação foi a condenação ao ostracismo do esquecimento a que foi relegado o nome da minha mãe. Menos minha mãe e mais cidadã, Marise Magalhães Costa Castiel, porque a professora Marise, ela foi mais do que uma emérita educadora. Ela esteve à frente do desenvolvimento e da expansão da educação e da cultura no território federal do Guaporé e depois de Rondônia durante décadas. Então, era uma gestora de excepcional visão administrativa. Verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer a professora Marise Castiel ainda quando cheguei aqui, jovem repórter, em 1979, ela ainda estava ativa e produtiva nessa área, nesse segmento aqui no nosso estado. E então, como é que está dividida essa obra? Esse livro, como a vida da minha mãe foi uma vida muito dinâmica e muito rica, ele não se trata de uma biografia. É isso que eu quero esclarecer em primeiro lugar. O título é Professora Marise Castiel e Rondônia, : Educação, Cultura e Política. Então eu percorro a trajetória da Marise Castiel,
desde que chegou a Rondônia. E como fez diferença a trajetória pessoal dela, a vida dela no território de Rondônia. A atuação dela como administradora, como professora, como política, como carnavalesca, fez muita diferença na vida da população. Então, nesse livro está expresso de que forma ela impactou a realidade do Estado, agora é Estado, mas ela chegou aqui ainda era território federal, e de que forma também ela foi impactada com certeza, com a vivência que ela teve aqui. Ela nasceu em Belém do Pará. Certo. Ela era de uma família burguesa, o pai juiz e a mãe uma professora muito respeitada no Pará. Ela era neta de um desembargador pernambucano chamado Júlio Costa, que era casado com Dona Ernestina Pessoa, que vinha a ser irmã do político João Pessoa, assassinado na Paraíba. Isso, que deu origem. Então ela era sobrinha neta de João Pessoa, do lado paterno. Do lado materno, ela era neta do comendador Francisco Barata. Essa família Barata é muito conhecida em determinados pontos, principalmente no Pará. O comendador Francisco Barata era baiano e era casado com Dona Ritinha Barata, cearense. Então, a formação, vamos dizer, genética, o DNA dela era sobretudo nordestino. Isso. E ela nasceu em Belém, ela fez os estudos no Instituto de Educação do Pará, onde era uma aluna que se destacava nos meios acadêmicos ali, porque ela tinha desde novinha, muita personalidade, uma personalidade muito combativa, ela não podia ver uma injustiça, ela já queria transformar aquela realidade que estava provocando aquela injustiça. Ela também se formou no Conservatório de Música Carlos Gomes, ela era exímia pianista. Então, quando ela estava terminando o Instituto de Educação, era obrigada a fazer um estágio de 2 anos no interior do Pará. Como o pai dela era juiz numa comarca chamada Gurupá, que era uma localidade ribeirinha, ela então foi e ficou uma temporada em Gurupá. E lá ela conheceu Rafael Jaime Castiel, que era prefeito de Gurupá, e tinha 21 anos de idade. Rafael era prefeito, tinha uma militância no PTB de Belém. Então eles se conheceram, houve uma reação contra o namoro, porque ele era judeu e era pobre. Então as famílias na época burguesas esperavam que um rapaz de família de um nível social muito elevado, os pais dele eram pequenos comerciantes, mas mesmo assim se casaram e foram morar em Belém. E cada um com seus respectivos trabalhos, até que um dia, eles estavam passando férias na casa da irmã dela, que morava no Rio de Janeiro, e ele, numa noite de Réveillon, ao atravessar a Avenida Atlântica, encontrou um velho amigo dali de PTBista, Carlos Augusto Mendonça, um jornalista, e conversa vai, conversa vem, o jornalista contou para ele que agora era prefeito de uma localidade remota chamada Porto Velho. Era prefeito de Porto Velho. Prefeito de Porto Velho, no território federal do Guaporé. E convidou meu pai, que largou tudo imediatamente, porque ele gostava muito de lugar pequeno, né? E ele largou tudo e veio na frente para Porto Velho. Isso era 1946, quando meu pai veio. E tentou a vida, foi trabalhar na prefeitura, providenciou uma casinha, e ela veio logo em seguida com as filhas paraenses, né? Ela veio numa embarcação em que viajava o pioneiro Emmanuel Pontes Pinto. Eles se conheceram ali. Ele também vinha a primeira vez para Porto Velho. Já penso. O grande historiador, né, o grande jornalista Emmanuel Pontes Pinto. Empresário. E chegando aqui, foram morar numa casinha de tábuas no Areal. E ali ela começou. Como ela era muito articulada, muito desembaraçada, ela foi trabalhar imediatamente, foi contratada na educação. É aí que eu, quando me debrucei para escrever essa história, eu fiquei a imaginar
O que ela encontrou nesse território federal do Guaporé? Ela encontrou um território federal do Guaporé que em 1947 tinha 23 mil habitantes, dados fornecidos pelo IBGE. Já pensou um território inteiro com 23, com a extensão territorial que nós temos, com 23 mil habitantes? 23 mil habitantes. Então, se chegasse uma pessoa formada, se chegasse uma pessoa com nível de instrução bom, era imediatamente contratado. Contratado, é. Quando ela chegou aqui, o governador era Joaquim Vicente Rondon, que tinha sido trazido por Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira era o deputado federal. Logo que ela chegou, ela encontrou já uma dissidência, porque antes eram todos aloysistas. Os velhos nomes da política, como o próprio Joaquim Vicente Rondon, o doutor Renato Medeiros, que depois vinha a ser o líder pele curta, né? Ele era aloysista. Mas houve uma dissidência. Então você resgatou toda essa história toda aí essa de história, Cotumba e pele curta, claro, tá tudo aí. Tudo aqui para as pessoas entenderem como era o contexto histórico, como era o contexto político, como era o contexto social da época. Quais eram as expectativas das pessoas. Resgatei até quais as expectativas da mulher guaporense. Na época. Qual é o ideal da mulher guaporense? E descubro que o grande ideal da mulher guaporense era casar e ter filhos. Era essa a ideologia. Então, vivia. A grande maioria das mulheres da época, que viviam aqui à época, o ideal era casar e ter filhos. As que tinham uma profissão eram professoras. E essas eram imediatamente aproveitadas, né? A grande maioria, o ideal, o sonho era casar e ter filhos. Então eu tive que resgatar isso até para situar o leitor nesse panorama, nesse contexto histórico. Não é um livro de histórias, Sérgio, certo. É um livro de memórias. Isso. Mas a história precisa da memória. A história precisa saber, né? Através da vida de uma pessoa, às vezes que você fala sobre a vida da pessoa, o historiador ou o leitor, ele consegue compreender a vida daquela sociedade. Fazer a leitura de mundo ali. Faz uma leitura do mundo. Então, ela, como ela foi criada por uma mãe vanguardista, a mãe dela era uma mulher de vanguarda, era uma professora respeitadíssima no Pará. Ela trouxe essa característica e ela não tinha o perfil de ser apenas uma dona de casa. Uma dona de casa. É interessante, eu me lembrei de uma frase que meu avô sempre dizia, que cidade pequena é inferno grande. Então deve ter, com essa mentalidade, deve ter rompido alguns paradigmas. Com certeza. Ela sempre foi uma mulher... E angariado muitas, como é que se diz assim, inimizades. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, porque ela, apesar de ter um lado conservador, porque era uma mulher do tempo dela, mas ela, à frente do tempo, em vários outros aspectos, ela era à frente do seu tempo. Então ela foi trabalhar na educação, ela se engajou na política do Aloysio Ferreira, porque ele foi candidato em 1946. Eu falo na dissidência que houve nessa época, que é muito pouco falada. Um grupo de Porto Velho ousou se insurgir contra Aloysio Ferreira, não é? E ele ganhou a eleição vencendo Paulo Saldanha, que era o candidato desse grupo dissidente. E o que corre entre os historiadores é que o Paulo Saldanha teria vencido as eleições, mas que as urnas foram fraudadas e Aloysio Ferreira se fez deputado federal em 1946. Foi o primeiro deputado eleito no território federal do Guaporé. E em 1900, aí minha mãe, quando chegou aqui, o governador era Joaquim Vicente Rondon. O Joaquim Vicente Rondon foi trazido por Aloysio Ferreira, porque na época o deputado tinha um poder supremo, mandava e desmandava. Então, conseguiu trazer o Rondon, que era seu aliado, que era seu amigo. O Aloysio viajou para o Rio de Janeiro, onde era a capital federal, e deixou aqui a política rolando. Mas quando ele voltou, já encontrou esse grupo dissidente. E o que aconteceu? Anos mais tarde, o Rondon deixa o Aloysio e passa para o grupo dissidente. E se candidata a deputado federal em 1950. Só que perdeu a eleição.
mas perdeu a eleição. O meu pai, quando chegou aqui, foi ser presidente do PTB, do Aloysio Ferreira, né, que era o partido de Getúlio Vargas. Certo. Então, meu pai, enquanto gozava do prestígio do Aloysio Ferreira, do apoio do Aloysio Ferreira, ele foi prefeito de Porto Velho. Na gestão, aí já não era mais Rondon, era o doutor Osana, Jesus Burlamarque Osana. E a minha mãe foi ser diretora da educação a primeira vez na gestão do doutor Osana. Mas antes disso, ela teve contato em 1947, logo que chegou, com um governador que se chamava Frederico Trota. E esse governador trouxe consigo para Rondônia, para o Guaporé, a esposa, a professora Laudímia Trota, que era uma educadora renomada no Rio de Janeiro, com uma grande visão administrativa e uma visão de educação. Então a professora Laudímia escolheu minha mãe para assessorá-la e se tornaram amicíssimas. A professora Laudímia idealizou fundar uma escola normal. Viram a necessidade de ter uma escola normal, porque aqui não havia, era uma luta professores, não tinha professores. Então foi criada a Escola Normal do Guaporé. A Escola Normal do Guaporé foi criada em 1947. É o embrião do... do Carmela Dutra. Do Carmela Dutra. Logo foi denominada Carmela Dutra. E a professora Laudímia, meses depois, partiu. O marido foi... Porque os governadores eram rápidos, não eram eleitos, era uma coisa rápida. Se contrariasse qualquer coisa, o deputado era mandado embora. Voltava para casa. E a professora Laudímia, sem ainda o Carmela Dutra embrionário, ela ainda não estava nem funcionando, ela entregou nas mãos da minha mãe, o Carmela Dutra. Então a minha mãe foi a fundadora da Escola Normal Carmela Dutra. A primeira diretora da Escola Normal Carmela Dutra, por quem ela dedicou um grande amor ao longo de toda a sua vida. Ela conseguiu promover ali uma educação de excelência para os padrões da época, imagine para os padrões de hoje, porque hoje a educação, você sabe que nós temos uma grande lacuna na nossa educação, infelizmente. Então, não foi só o seu pai, ela também teve uma atuação muito ativa na política local. Com certeza. Não era só o papai. Você, inclusive, me falou de um fato relacionado com o episódio do Araújo Lima. Ah, sim. Esse fato é um fato... Ela acabou rompendo com a Aloysio Ferreira. Ela e meu pai romperam com a Aloysio Ferreira, se afastaram. Em torno do deputado, havia um número muito grande de pessoas que viviam subservientes, viviam tentando agradar, e havia uma disputa muito grande pela amizade do deputado federal na época. Se há até hoje, imagina você naquele tempo. Que tem tantos, né? É o que eu digo no meu livro. A sociedade de Porto Velho e de Guajará-Mirim era constituída sobretudo de ferroviários. A classe média de Porto Velho eram os diretores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, estavam de alguma forma bancários do Banco da Amazônia, por exemplo, não é? Os médicos e dentistas, que eram muito poucos. Essa era a classe média de Porto Velho. Quando o território do Guaporé, quando passou a território, quando Porto Velho não era território, quando passou a território, em 1943, começa a surgir daí, emergir uma categoria nova, que é a categoria dos funcionários públicos. Isso. É eleito o primeiro deputado. Aí começa aquela coisa, escolher o governador, conseguir que ele viesse, colocar o governador aqui, o governador nomeava o prefeito. Então as pessoas que ganhava-se muito pouco na época. A vida aqui era muito difícil, porque faltava tudo. Vivia-se um isolamento absurdo do resto do país. Faltava gêneros alimentícios, as casas, só havia um bairro de casas de alvenaria, que era o bairro do Caiari. Porto Velho terminava ali onde hoje é o mercado do 1, quilômetro 1. As casas eram encravadas no mato, no barro. Então, o funcionalismo público emergiu.
E com esse advento do funcionalismo público, a figura do deputado federal, a figura do governador passaram a ter um assédio assim absurdo. Certo. Todos queriam agradá-los, né? Procurando um lugar ao sol. Não era ganância, era uma tentativa de ganhar um pouquinho mais, uma gratificação a mais, que isso já faria diferença na vida. Grande diferença, né? Então, ela ousou romper com isso. Ousou romper. Nós estamos encerrando já o segundo bloco do nosso programa. Eu já estou apaixonado por o livro. O Araújo Lima. O Araújo. Vou falar. Pois é. Nós vamos para o terceiro e último bloco. Você fica aguardando aí que a gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o terceiro e, infelizmente, já o último bloco do nosso Papo News de hoje, batendo esse papo agradabilíssimo com a professora Sandra Castiel. Estou aqui impressionado e já de água na boca, viu, professora, para degustar esse livro. Estou impressionado, inclusive, com a pesquisa que a senhora certamente deve ter feito para reunir todas essas informações numa obra em homenagem à sua mãe. Foi muito fácil? Foi muito difícil? Como é que foi essa pesquisa? Foi árdua. Árdua. Primeiro, na educação, na Secretaria de Educação, procurei várias vezes, não consegui tirar uma folha de papel. É mesmo? Então eu tive que apelar para quê? Para as memórias particulares de pessoas. De pessoas que conviveram com a mamãe, com as minhas memórias de criança, com a memória das minhas irmãs mais velhas do que eu e com os guardados da minha mãe. Mas você me fez uma pergunta sobre o episódio que envolvia Joaquim de Araújo Lima. Contextualizando a situação, mas não falou exatamente o que aconteceu. O seguinte, na campanha de 1958, o doutor Renato Medeiros perdeu a eleição para Aloysio Ferreira, para o grupo do Aloysio Ferreira. Né? Minha mãe já era renatista, era pele curta. Aí tínhamos nitidamente pele curta de um lado, cutubas do outro. Não eram adversários políticos, eram inimigos políticos. Se perdesse a eleição e você trabalhasse no centro da cidade, você podia esperar que você ia ser mandado para o bairro mais longe de Porto Velho. Ou então para os distritos de Porto Velho. Perseguição xiita. E ninguém questionava. Era uma época em que não havia questionamento do que era politicamente correto. Correto, é. A lei da política, a lei entre aspas, a lei do mais forte, a lei do vencedor, pairava acima da Constituição Federal. É a lei da guerra, né? Era a lei da guerra. Quando, em 1962, Coronel Aloysio Ferreira lançou Enio Pinheiro como seu candidato, que era primo e um militar, por sinal uma pessoa educadíssima, uma pessoa do bem. Lançou para candidato a deputado. E entrou Renato Medeiros com seu suplente, Miguel Chaquian, que era daqui de Porto Velho. A minha mãe trabalhou enlouquecidamente nessa campanha, tá, de 62. Mas antes dessa campanha, ela havia convivido com Joaquim de Araújo Lima, com um engenheiro que tem obras aqui. Foi o autor da letra do hino Céus de Rondônia. É verdade. É um nome respeitadíssimo. O engenheiro Joaquim de Araújo Lima voltou para Rondônia querendo ser deputado federal. E antes dela entrar na campanha do Renato Medeiros, que é um episódio, ele procurou a minha mãe, de quem era amigo. E ela, antes de entrar na campanha do Renato, esse episódio é que foi triste depois, porque houve essa ruptura, ela deu a palavra para o Araújo Lima de que ela haveria sim de apoiá-lo, porque o apoio dela era decisivo numa eleição. Certo. O apoio, ela tinha uma liderança tão grande, tinha uma tal de legionárias, era uma ala feminina que toda de branco, que apoiava o candidato fazendo passeata, era uma coisa fortíssima. Então, meu pai foi contra aquele apoio, porque meu pai disse, o doutor Araújo Lima nem é cutuba, nem é pele curta. Cutuba era o pessoal do Aloysio Ferreira, pele curta era o pessoal do Renato Medeiros. Então, Araújo Lima ficava no meio. Meu pai dizia, ele não é aguerrido, ele não é combativo para enfrentar o grupo de Aloysio Ferreira. Mas ela insistiu tanto com meu pai que ele acabou cedendo. Enfim, apoiaram o Araújo Lima. Quando estava perto da eleição e a candidatura não decolava do Araújo Lima,
Perto da eleição, o doutor Renato Medeiros entrou de madrugada na casa dos meus pais, fez um apelo, pela amizade que os unia, para convencer o doutor Araújo Lima a aderir à campanha dele, e eles mesmos, meu pai e minha mãe, passarem para o lado dele, porque iríamos perder mais uma vez para Luiz Ferreira. E ele ia se perpetuar na Câmara Federal. Minha mãe ficou sem dormir essa noite, meu pai, aí aquela coisa, eu não disse para você, Campo Homem não é cutuba nem pele curta, mas era um homem educadíssimo, muito respeitado. Minha mãe de manhã procurou Araújo Lima, ele não aceitou, como se ofendeu, e disse para ela, se você e Rafael quiserem partir para a campanha do Renato Medeiros, podem ir. E eles foram. Então foi um episódio horroroso. Picharam a cidade inteira com o nome do meu pai de traidor. Assim era a política. Eu conto isso com muita imparcialidade, porque é para mostrar como era a política em Rondônia. Conto os últimos comícios. O comício da Caçambada, que eu estava lá. Eu era criança e foi o último comício do Renato Medeiros. Eu estava lá. E me lembro quando a caçamba, até a gente entender o que tinha acontecido, era todo mundo caindo um por cima do outro, gritos, foi um horror. Teve gente morta, teve gente muito ferida, o hospital ficou cheio de feridos. Então era uma política... A que extremo chegava? Chegava a um extremo. Esse episódio do Araújo Lima, então no último comício do Araújo Lima, houve um enterro simbólico. Os correligionários do Araújo Lima colocaram 3 caixões. Um era da minha mãe, um enterro simbólico dela. Outro do meu pai e o outro do Dr. Luiz Cantanhede, que era um também adepto, que partiu para o lado do Dr. Renato. Enfim, o Dr. Renato ganhou a eleição em 62. E ela foi ser diretora da educação, meu pai prefeito. O que aconteceu? Veio o golpe militar de 64. Aí é outra história. É uma história terrível na memória, pelo menos na minha memória como rondoniense. Os primeiros anos, o primeiro momento foi terrível, que veio um interventor para cá chamado Anacreonte. Olha o nome do cidadão. Esse cidadão, ele sabe o que é implantar o terror. Ele implantou o terror na população de Porto Velho. Pele curta. A perseguição, ele já veio encarregado de Brasília, caçar todos os pele curtas. Meu pai foi preso, ficou 11 meses preso na guarda territorial, foi demitido do município, que ele era funcionário, a bem do serviço público. Ela, porque denunciou, aí ela denunciou o Anacreonte pelos desmandos para um agrupamento militar, a 3ª Companhia de Fronteira que tinha em Porto Velho. Ela foi suspensa. Sofrendo retaliação. Sofreu horrores. Mas o interessante disso, ironicamente, é que com o tempo, a sucessão de governadores militares que vieram, Anacreonte foi embora, veio outro. Aliás, ele acabou sendo assassinado no Rio de Janeiro, né? Quem com muitas pedras bola e um ali cai na cabeça. Ele acabou sendo assassinado, eu conto por quê aí. Então, ela acabou servindo os governos da Revolução, porque ela, 7 filhas, só tinha uma casada. Eu fui trabalhar com 14 anos de idade, Sérgio. Eu fui dar aula nos grupos escolares de Porto Velho, contratada como professora leiga, porque havia uma verba do Ministério da Educação. Eu e minhas irmãs todas, porque era preciso ajudar, ela com salário de professora, perseguida ainda por cima. Foi colocada para dar aula numa escola mais longínqua, ganhando muito menos. Meu pai preso, sem receber salário. Então a nossa vida foi muito difícil. O irônico disso é, com o tempo, os próprios governadores da Revolução reconheciam a competência, que ela era tão boa como administradora na educação, que colocavam para ser diretora da educação. Não podiam abrir mão do seu trabalho e do seu serviço. Olha, eu estou realmente apaixonado por essa obra antes do lançamento. Eu acredito que o telespectador também. Quem nunca tinha ouvido falar em Marise Castiel vai ter agora uma fonte de pesquisa bem consolidada. Eu acho que é a obra com dados consolidados de maior riqueza que nós vamos ter a respeito desse personagem da nossa história. Com certeza. Né? E, professora, Marise Castiel se destacou muito também nos carnavais de Rondônia, né? Vamos ver se a gente encerra
já depois de tanta tragédia e tantos fatos tristes. Tantos fatos dramáticos, né? Sobre a alegria de Marise Castiel e seu envolvimento com os pobres do Caiari. O envolvimento dela não era só com o carnaval, era com a cultura do modo geral. De um modo geral. Eu digo que ela ajudou a formar a cultura embrionária do território federal do Guaporé. Ela valorizava as manifestações artísticas todas. Ela valorizava umbanda, valorizava candomblé, no que tinha de artístico. Certo. Sabe? No que tinha de... Ela ficava encantada com as indumentárias. Com as indumentárias. Ela valorizava... viajava o Brasil, valorizava o frevo do Pernambuco, o samba do Rio de Janeiro. A Bahia, ela adorava aquela lavagem das escadarias do Bonfim. Isso. Valorizava muito aquilo. E quando ela foi convidada para ser... Primeiro ela foi carnavalesca do Bloco do Ipiranga. Não é da sua época, mas o Bloco do Ipiranga, o Clube do Ipiranga, funcionava num casarão de madeira, ali por trás do Caiari, onde havia sido a residência do diretor da Madeira Mamoré. Ali se tornou um grande clube, eu falo nos clubes também da época, um grande clube, e as festas eram maravilhosas. Ela foi a carnavalesca do Bloco do Ipiranga, não havia escola de samba, era o Bloco do Ipiranga. E mais tarde ela foi convidada, porque o Pobres do Caiari surgiu, a gente morava no Caiari, eu morava com a minha mãe no Caiari, surgiu ali mesmo no Caiari, na vizinhança, um rapaz chamado José Roberto Melo, que é um artista. Ele idealizou a escola de samba e convidou a minha mãe para ser carnavalesca, e o resultado foi maravilhoso, porque aí ela viajava para Portela, procurava saber tudo o que tinha na Portela, como funcionava, como não funcionava. Ela era uma pesquisadora determinada. E aí foi a primeira escola de samba luxuosa, temática, a desfilar em Porto Velho, a desfilar em Rondônia. O sucesso era tanto que viajava para Guajará-Mirim para desfilar. Se apresentar lá em Guajará-Mirim. Que beleza. Infelizmente, nosso tempo é curto. Apesar de não ser tão curto assim. Bastante. Mas eu acho que deu para dar uma pincelada bem... O último, detalhista. Só para terminar, das homenagens, são homenagens que eu menciono no livro, que ela recebeu e que ela gostaria de fazer para professores do ex-território. Então sim. A gente faz. Encerra fazendo essa homenagem para professores. Alguns não dá para pôr todos. Você vê o livro com 840 páginas. Ficou uma obra volumosa, hein? O meu livro, Sérgio... Ainda eu gostaria de deixar, porque seu programa é passado em outros municípios. Também, para todo o estado. Eu gostaria de dizer que esse livro... Nós estamos gravando esse programa na quarta-feira, o lançamento do livro será nesta sexta-feira, o programa é exibido sexta-feira pela manhã na Record News e é reapresentado no sábado na TV Candelária para todo o estado. Então, quem está assistindo no sábado, o livro já foi lançado, né? O livro já foi lançado. Como o livro foi lançado, depois do lançamento, ele vai ser vendido pelo telefone. Sim. Porque é um livro, eu fiz uma tiragem relativamente pequena, eu não quero colocar em livraria, é um livro muito denso. Certo. Quer dizer, é denso, mas não é só, tem muita imagem. É um livro rico de imagens, Os textos são muito pequenos. Como eu sou professora, eu tive cuidado de fazer isso. Pequenos textos e muita imagem. Informação. Então, eu gosto, não sei se posso deixar meu telefone. Deixa o telefone aí. Meu telefone. E reserve o meu, viu, professor? Já está reservado. Deixa reservado. O meu telefone é 69, Porto Velho, né? 9911-8173. Perfeito. Pedindo, a gente manda entregar o livro. E o valor é R$50. O valor do livro será R$50. Professora Sandra, eu sempre faço uma pergunta aqui aos meus entrevistados, embora a senhora já tenha feito um desabafo no começo do programa. A senhora teria um desabafo para fazer? Alguma reclamação? A reclamação, aliás, a reclamação é intensa. Né? Eu sou porto-velhense. Eu gostei de ver o desenvolvimento do estado de Rondônia, mas não gostei de ver o ostracismo a que foram relegados os pioneiros de Porto Velho. A minha mãe não foi uma personagem secundária na educação e na cultura, na política de Rondônia.
Minha mãe foi uma personagem que esteve à frente. E o meu ressentimento é que as autoridades estaduais e municipais se sucedem e não tem uma rua com o nome de Marise Castiel. Não tem uma escola com o nome de Marise Castiel. Isso é revoltante. É revoltante. Inadmissível. Inadmissível. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa situação. Eu acho que nós temos alguns nomes da nossa história, alguns já foram citados em sucessivos programas Papo News aqui, e dito por alguns entrevistados, como a senhora está fazendo referência também agora ao nome da sua mãe. Quer dizer, esse livro já é um desabafo. Já é um desabafo. Né? É fruto de um desabafo, porque uma pessoa que teve uma contribuição tão grande como ela teve... Foi a primeira vereadora do município. Não se pode apagar uma sociedade. Ela pode avançar no seu desenvolvimento humano esquecendo a sua memória. Isso. A memória é importantíssima, mas nenhuma memória pode ser trazida para um povo sem identidade. Então nós em Porto Velho hoje, nós temos a nossa identidade fragmentada. E eu como professora, como cidadã, eu me sinto no dever de resgatar, tentar juntar esses fragmentos e construir, trazer a memória para os jovens, para os leitores de um modo geral de Porto Velho, de Rondônia de um modo geral. Professora, muito obrigada, parabéns, muito obrigado pela entrevista, estou fascinado. Já vi que muito do brilho da sua mãe está presente na sua pessoa. Muito obrigada. Tá, eu desejo o maior sucesso do mundo a essa obra e vamos esperar, eu tenho certeza que ela será reeditada inúmeras e inúmeras vezes. Tomara, a senhora tem um minuto para fazer suas considerações finais sobre a sua participação aqui no Papo News, que muito nos honrou. A minha participação no Papo News foi muito gratificante. Eu já tive a oportunidade de assistir eventualmente seu programa, gosto muito, sou sua admiradora. Obrigado. É um jornalista que se informa antes de proceder uma entrevista dessa, que não é fácil, porque o nome da minha mãe hoje é um nome desconhecido para os recém-chegados. Então eu gostei muitíssimo. Obrigado. E convido toda a população para comparecer no dia 1º, sexta-feira, o lançamento do meu livro, na Casa da Cultura Ivan Marrocos, às 8 horas da noite. Sempre que eu ouço falar, professora, já estava terminando o programa sem esclarecer. Sempre que eu ouço falar em cutubas e pelicurtas, me intriga a origem desse nome. Está aí nesse livro? Está aqui no livro. Então, a verdadeira origem, que não é uma origem, vamos dizer, ela é uma origem despojada do formalismo linguístico e histórico. É uma origem, é a verdadeira origem. Tá certo. Está aí no livro, né? Está aqui no livro. Está então, tudo no livro. Eu sou o Sérgio Melo, esta é a Record News e a TV Candelária, Sistema Imagem de Comunicação, e este é o Papo News. Nós conversamos hoje com a professora Sandra Castiel. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa. Até lá.